Nós falamos sobre a curva de Ebbinghaus, a curva do esquecimento de Ebbinghaus, que é o estudo sobre o declínio da retenção da memória em função do tempo. Uma das coisas que eu falei na aula anterior foi sobre a força da memória. O que é força da memória? A durabilidade que a memória traça no cérebro. Quanto mais forte a memória, mais tempo a pessoa é capaz de lembrar dela. Então, isso aqui é a curva de Ebbinghaus biológica, ou seja, nenhuma ancoragem, nenhuma força nessa memória. Se nós aumentamos a força, como assim aumentar a força? Se nós criamos links com outras áreas cerebrais, qual o nome disso? Rede neural. Se você for exposto a uma informação que não faz parte da sua experiência, não tem nenhuma ligação, é como se você pegasse uma nova parte e ativasse. Neurônios que não têm ligação com mais ninguém, estão acesos. Mas, tá? Então eu acendi e você vai acender com uma certa intensidade. Tá? Eu estou falando de acender, então imagina uma lâmpadazinha, acendeu. Existem lâmpadas muito brilhantes ligadas com várias outras. Essa está isolada e ela tem uma luz fraquinha. Bom, para aumentar essa luz, eu preciso linkar. O que é linkar? Estabelecer uma conexão entre esse bloco e outro bloco de memória. Então, digamos que essa informação entrou e isso me lembra, o que eu fiz? Eu aprendi, isso me lembra, eu liguei esse bloco de memória a uma outra memória já existente. Ok, essa luzinha ficou um pouquinho mais forte. Mas também tem ligação com outra memória. Mas uma experiência, outra memória, outra história. Quanto maiores ligações essa nova memória tiver, mais força ela tem. Se ela tem mais força, a curva muda. Então, ela vai durar mais tempo. Então, em vez de 24 horas depois você ter 30%, você terá uma perda bem menor. Quanto maior a quantidade de links essa informação tiver no cérebro, mais alterada está essa curva de Ebbinghaus. Então, imagine uma nova informação que você aprendeu, uma coisa nova que você foi exposto e acende uma luzinha. Você tem uma luzinha isolada e ela tem uma luz fraca. Em torno tem muitas outras luzes mais intensas. Na verdade, você tem desenhos aqui em volta, parecendo constelações ligadas e pontes. O nome disso são redes neurais. Essa informação que você acabou de fixar no cérebro, ela é uma luzinha isolada. Então, digamos que, ao ser exposto à informação, você memoriza. Nossa, isso tem a ver com... Você acabou de fazer isso. Ó. Essa luzinha vai se ligar com essa outra experiência aqui. Mas também tem relação com a experiência ligou com outra. E quanto maior o número de ligações essa informação tiver, mais ligações você encontrar, o nome disso, em termos de memória, chama-se ancoragem. Então, esta memória, esse bloco de informação, está ancorado no seu cérebro por 5 ligações com redes distintas. A probabilidade de você esquecer essa informação se tornou muito menor do que uma sílaba aleatória de Ebbinghaus. Quanto maior o número de ligações, maior a durabilidade da memória, porque você acabou de dar força a ela. Então, linkar uma informação nova com experiências que você já tenha tido, aumenta essa durabilidade, aumenta essa força. Porém, existe no cérebro uma área que não só aumenta a durabilidade da memória, como em alguns casos torna essa memória permanente, uma experiência que você nunca mais vai esquecer. Que área do cérebro é essa? O sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Então, se além de outras informações ou de experiências pregressas ou outras memórias, você ligar a esta nova informação emoções, você vai aumentar a durabilidade dessa memória. Quanto maior a emoção ou quanto maior o número de emoções ligadas,
maior a durabilidade dessa memória. Você está ligando não só a redes diversas, como também está dando a ela um valor, uma importância para você. Porque nós medimos a intensidade da nossa ligação com o meio externo pelas respostas emocionais que nós temos com essa experiência. Prazer, dor, sofrimento, fuga, medo, coisas assim. Então, existem algumas emoções que aumentam muito a linkagem da memória. Por exemplo, o medo. Por isso, experiências traumáticas. Por que o medo fortalece tanto a memória? Porque, olha só, medo está relacionado à sobrevivência. É muito importante para nós sobrevivermos como organismo, nós nos lembrarmos de coisas perigosas. Então, você teve essa experiência e essa experiência levou um risco à sua sobrevivência. Então, para garantir essa eficiência em termos de sobrevivência, é muito importante que você lembre disso para evitar estar nessa situação no futuro. Entendeu por que algumas emoções aumentam a intensidade da memória, enquanto outras não? Então, se essa emoção está intimamente ligada à sua sobrevivência, ela dá mais intensidade à experiência. Por isso, existem vários trabalhos ligados a experiências traumáticas. E foi essa ligação. Eu estava estudando a respeito de técnicas para mexer com a memória em termos de controlar experiências traumáticas, medicações para atenuar, etc. E foi nesse momento que a curva de Ebbinghaus surgiu, que eu fui ler novamente e estabeleceu essa linkagem maravilhosa com uma outra técnica de estudo. Então, quando você faz essa rede, você aumenta a eficiência da memória. Bom, ok. E o que isso tem a ver com aquilo que você falou a respeito da mudança da maneira com que você estuda? Então, vamos ligar agora duas informações diferentes. Curva do esquecimento de Ebbinghaus, lembra a técnica de revisão espaçada? Mais a questão das redes neurais. Quanto maior as ligações da nova informação, maior a força da memória, maior a sua durabilidade. E existe uma técnica de organizar a informação que atende tudo isso. Atende a curva do esquecimento de Ebbinghaus, atende a técnica de linkagem de memória, ou as redes neurais, e permite que as revisões espaçadas sejam feitas com maior nível de eficiência e com menor quantidade de tempo possível, a ponto de você tornar uma informação aparentemente difícil, aparentemente complicada ou aparentemente fora do seu interesse, muito mais eficiente do que você pode imaginar. O nome dessa técnica é mapas mentais. Nós explicamos como a curva de Ebbinghaus funciona, falamos sobre a revisão em etapas e falamos um pouquinho sobre redes neurais e como funciona. Vamos especificar isso. O que torna uma memória forte, tá? Então, nós temos aqui a memória. O que torna essa memória forte? Ligações, tá? Lembra que falamos? Linkar a memória. Você vai tornar esta memória, então, uma memória relacional. Eu já falei numa palestra que a memória relacional ela foi descoberta através do estudo sobre o Alzheimer, tá? Mas isso é uma outra aula. Aqui eu vou só citar. Então, ligações torna essa memória relacional. A ausência de ligações é uma memória aleatória. Então, uma memória relacional significa que ela tem um número de ligações. O que é uma memória relacional? São relações entre memórias diferentes, tá? Como é o nome disso? Relação entre memórias diferentes é o que nós chamamos, então, rede neural. Essa é a maneira com que a memória ganha força. Bom, um mapa mental nada mais é que uma expressão gráfica da forma com que o cérebro organiza as informações, ou os blocos de memória. Então, o que são blocos de memória?
Um neurônio é sensibilizado pela sua experiência sensorial de todo tipo e ele modifica-se e cria ligações. Essas ligações podem ser tênues ou, quanto maior o número de ligações, mais intensa. Você torna uma memória aleatória em relacional. Ganha relevância. Um mapa mental é uma expressão gráfica da maneira com que o cérebro organiza as informações no cérebro. Lembra que a gente falou sobre a técnica de revisão espaçada? Aquela técnica aplicada a sílabas aleatórias faria com que o rendimento fosse aquele, um conhecimento. Bom, agora vamos aplicar a técnica do mapa mental nessa revisão espaçada. O que vai acontecer? Tá? Então, técnica de revisão espaçada. Primeiro dia, você estuda o material. Eu não vou repetir isso aqui, que na aula da curva de Ebbinghaus eu falei que por quê, segundo, quarto e tal. Segundo dia, você estuda o material e faz um resumo normal, das coisas mais importantes. No quarto dia, você estuda o resumo, vai levar uns 10 minutos fazendo isso, e você aqui, nesse momento, estuda o resumo e transforma esse resumo detalhado em um mapa mental. Ó, primeiro dia estuda o material, segundo dia estuda o material, faz um resumo, quarto dia estuda o resumo e faz um mapa mental, no 10º dia você estuda o mapa. Você vai levar 5 minutos estudando. O que é esses 5 minutos? Você não estudou tudo até aprender? No segundo dia, você fez o resumo. No 10º dia, estuda o mapa mental, 5 minutos. No 20º dia, se esse mapa mental foi bem feito, você lê o mapa. Só lê o mapa. Você lê o mapa, que vai levar 3 minutos, normalmente, e você vai voltar a 100% do rendimento. Olha a eficiência. Foi isso que me impressionou. Essa resposta, esse resultado prático, baseado em informações neurológicas. Ou seja, está tudo fechado. Mas o que é um mapa mental e como ele deve ser feito? Como funciona um mapa mental? O que é o primeiro pedacinho do seu mapa mental? A ideia central. Qual é a ideia central? O que você está estudando? Digamos que seja logaritmo, o que é? A ideia central. Bom, olha só. Logaritmo. Se eu falei essa palavra, digamos que você não seja da área, você lembra vagamente o que é, mas você sabe exatamente o que é logaritmo, para que serve, como funciona? Possivelmente não. Você aprendeu isso na escola, você lembra, esse nome não lhe é estranho, mas mais nada surge a partir de logaritmo. Então, não é uma ideia que tenha muitas ancoragens. Muito bem, então, eu quero, só de olhar isso aí, ter uma ancoragem. Uma das áreas cerebrais com o maior número de ligações é a área visual. Por exemplo, quando nós vemos uma imagem, automaticamente nós linkamos ela com cor, forma, um monte de coisas que são coisas diferentes. Tons de cor, isso e aquilo. Bom, você fez o seu mapa mental, então esse é o primeiro quadradinho do seu mapa mental, e aqui dentro você colocou uma palavra. Olha só, as palavras não fazem parte da nossa origem orgânica. A língua escrita foi muito tempo depois da nossa organização como civilização. Então, no seu mapa mental, você coloca a sua ideia central. Só isso aí não faz muitas linkagens. Então, se você está iniciando esse mapa mental e essa informação importante, aqui nesse quadrinho, você vai colocar um símbolo, um desenho, uma foto, alguma coisa que ilustre essa ideia central e que te diga alguma coisa, uma imagem que você vai construir para expressar essa ideia central. Espera aí, você está falando o quê? Estou falando
que o mapa mental é uma representação gráfica da estruturação da informação na memória. O objetivo de se construir esse mapa mental é aumentar a eficiência da retenção da informação. Muito bem, a técnica adequada, mais perfeita é: coloque a sua ideia central e faça o primeiro link com uma imagem. Então, você vai ligar uma palavra a uma imagem, para quando você olhar essa imagem, já acender todas as luzes. Eu falei de hábitos, tem uma aula, e eu falo sobre a formação do hábito no cérebro, lembram? Então, uma visão, quanto mais nítido for isso e repetido, você tem um gatilho, você tem um fator iniciador do hábito. Você quer tornar essa memória permanente, você quer que ela entre num looping. Então, cria uma imagem sugestiva para ser dentro desse quadrinho. Então, você tem uma ideia central e você tem uma imagem associada. Olha só. Lembra que você quer envolver os gânglios basais nisso? Eu vou falar de mapa mental, mas eu vou falar alguma coisa, gente, que eu procurei e não achei. Eu achei vários cursos e livros falando sobre mapa mental. Você pode encontrar algum, vou até deixar uma lista, que vão te explicar essas coisinhas. O que eu estou falando é algo que eu não encontrei, mas à medida que eu fui estudando, eu fui descobrindo, foi que você quer ativar o maior número de áreas cerebrais envolvidas nisso. Então, o hábito é importante. No seu mapa mental, você vai estabelecer algumas cores básicas, tá? Então, escolha 3 ou 4, dependendo dos níveis do mapa. Então, essas 3 cores, cor número 1, número 2 e número 3, para representar determinadas coisas. Por exemplo, ideias muito importantes, essa cor. Ideias relativas, segunda cor. É interessante, mas não tão relevante, uma terceira cor. Por quê? Você vai usar essas cores na escrita, para quando você olhar, você já associar aquela cor a um tipo específico de informação. Você está acrescentando o quê? Ancoragem. Então, quando você olhar o mapa mental, só de olhar, o seu cérebro vai primeiro identificar as cores, porque é mais fácil, cor. E primeira coisa que ele vai fazer, ele vai linkar essas cores com tipos de informação, com importância da informação. Ele acabou de dar relevância a essa informação porque você repete isso várias vezes. Você acabou de envolver o gânglio basal nesse novo mapa mental que você está construindo. Então, você tem a ideia central. Aí, você vai criar umas perninhas. Ó. Essa primeira perninha é o que a gente chama de primeiro nível. Lembra sobre um resumo de um livro? Então, você tem a ideia central e você tem os capítulos, as partes importantes dessa informação. Lembra que você fez o resumo? Então, vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu esteja falando sobre livro. Aí você bota introdução, estrutura básica, como fazer, como utilizar, conclusão, são as ideias centrais desse estudo. Depende se você está estudando, matemática não importa. Você tem aqui o primeiro nível desse seu mapa mental. Bom, agora eu vou fazer uma sugestão para aumentar a relevância e a ancoragem. Então, você tem aqui, lado direito, você vai colocar, por exemplo, as informações relevantes. E aí você respeite essa formação, porque quanto maior periodicidade, maior a ancoragem, tá? Só que desse lado aqui, do lado esquerdo, você vai colocar informações do seu interesse, do seu profundo interesse, e que você vai ligar a essas aqui. Olha só o mapa mental, só de assunto, só com conteúdo programático, já vai aumentar seu rendimento. Mas, se você colocar desse lado aqui, ancoragens emocionais, o que você está fazendo? Você está aumentando a relevância desse mapa. O que seria, tá? Ancoragens emocionais. Eu te falei para você colocar algumas cores aqui relacionadas à gradação da informação. Aí você vai acrescentar aqui uma cor extra, tá? Que são ideias do seu interesse que tem ligação com o que você está estudando. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu falei a primeira vez sobre mapas mentais, expliquei para uma turma, havia na plateia um rapaz chamado Jair
E o Jair, ele foi ator, ele trabalhou no teatro, dança, etc. Então ele tem muito interesse em artes cênicas nessa parte, dedicou uma boa parte a isso. E ele estava fazendo parte, eu ouvi falar sobre mapa mental. Aí eu resolvi fazer um mapa mental para ilustrar isso. E eu escolhi o tema logaritmo. Por quê? Eu perguntei, vem cá, Jair, você lembra o que é logaritmo? Eu disse, sim, a palavra, mas não faço a menor ideia do que seja logaritmo. Tá? Então, logaritmo. Que coisa eu vou ilustrar aqui para essa ideia? Bom, eu sei que o Jair tem interesse por artes cênicas, tá? Então eu vou colocar o logaritmo aqui e olha o que eu vou fazer. Eu vou botar a fotografia do criador do logaritmo, tá? E do lado, Shakespeare. Que Shakespeare tem a ver com logaritmo? Olha só, o mapa não é para mim, é para ele, que é uma pessoa entusiasta de artes cênicas. E eu coloquei o criador do logaritmo ao lado de Shakespeare. Por quê? Porque eles eram contemporâneos à época do logaritmo. E aqui embaixo eu boto a data. Então, Shakespeare e ele foram contemporâneos. O criador do logaritmo assistiu peças de Shakespeare, tá? Essa eu li. O que vai acontecer? Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, peças de teatro, coisas que ele já trabalhou, dança, etc. O que você fez? Você acabou de ligar logaritmo com algo do seu interesse. Então, toda vez que ele olhar, o logaritmo acabou de ganhar o quê? Relevância. Digamos que ele quer fazer uma prova e o logaritmo é o conteúdo. Ele não tem nenhum interesse sobre esse assunto, o que tornaria estudar o logaritmo muito mais difícil. Você teria que investir muito mais tempo para aprender esse conteúdo. Mas, criando um mapa mental adequado a você, você vai fazer isso mais rápido e mais eficiente. Então, o criador do logaritmo, eu coloquei na foto, no ano de 1665, ele desenvolveu essa tese para facilitar os cálculos, etc. Ele era contemporâneo do rei James. Olha só, o rei James está aqui. O que o rei James tem? O rei James, ele tinha dois interesses comuns com o criador do logaritmo. Ele se interessava muito por arte e também se interessava por religião. Então, os dois tinham o mesmo interesse. Então, o criador do logaritmo e a data, e aqui do lado o rei James, os dois apreciavam Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, e Sonho de uma Noite de Verão fala sobre bruxaria, que era um outro interesse de John Opie. Olha só, na biografia, na parte inicial do primeiro nível, eu aumentei a relevância. E aí eu explico o logaritmo, o que é as informações, e eu linkei com Shakespeare, rei James, uma época da história da Inglaterra, bruxaria, problemas de religião que o criador do logaritmo tinha. Vem cá, essas informações têm relevância no aprendizado de logaritmo? Se você fosse só compartimentalizar e tendo uma aula no colégio, não, você só tem que dar a matéria. E pronto. Só que, o que vai acontecer? Você vai dar a matéria e pronto e vai esquecer, como a maior parte das pessoas esqueceu, e nunca mais você vai saber o que foi logaritmo. Mas se você construir esse mapa mental, linkando seus interesses com a informação, 20 anos depois, quando você olhar esse mapa, primeiro que acende Shakespeare, James, bruxaria, etc. e logaritmos, o cara... 20 anos depois, ao olhar esse mapa, você vai acender a rede a partir de áreas do seu interesse, que são as ancoragens importantes. Lembra emoção? Teatro, lembra prazer, lembra alegria, lembra isso para essa pessoa, porque você é diferente, você vai usar outras ancoragens e você acabou de fazer o quê? Dar intensidade e força a essa memória que você quer guardar, ok? Então, o mapa é só isso? Então, esse aqui é o primeiro nível, tá? Então, vamos lá, A, B, C, primeiro nível. A partir daqui, você vai colocar o segundo nível de informação. Lembra do seu resumo? O que é o segundo nível? É o aprofundamento dessas ideias. Então, tá aqui, início, etc. Quando você fizer as primeiras revisões, você vai ler ideia central, primeiro nível e aprofundamento, tá bom? Determinados temas podem ter um terceiro nível. Por exemplo, se você está numa pesquisa em que, além dos principal e do aprofundamento, você tem ainda
demonstrações, testes, técnicas, coisas que não estão ligadas diretamente, mas são importantes para o entendimento do assunto. Digamos que eu fizesse um mapa mental desse estudo aqui, eu colocaria a ideia central, como estudar melhor, etc. Colocaria o primeiro nível, curva de Ebbinghaus, mapa mental, isso e aquilo, aprofundamento e, aqui, experiências que corroboram essa tese. Tá? Então, você tem um mapa mental com 3 níveis. Ele pode ter mais de 3 níveis? Sim. Se for uma técnica específica e tiver direto, que você vai ter uma prática constante, tem a ver com o seu nível profissional, mas tem certas informações que você quer guardar, você quer lembrar, mas não é tão importante esses detalhes. Na hora que você estudou, foram relevantes, foram interessantes, mas não tem uma ligação direta. Então, quanto menos nível, mais fácil o entendimento. Agora, não significa que não possa ter outros níveis. Você pode. E aí, se essa informação for relevante, o que vai acontecer? Você vai olhar isso aqui, vai acender o mapa mental e ele tinha um aprofundamento. E aí você pode procurar seu mapa mental e rapidamente, por exemplo, isso aqui que levou horas e horas para você dominar, você olhou o mapa e leu o 3º ou 4º nível e rapidamente, pouco tempo, você tem de volta essas informações todas. Por exemplo, operar uma determinada máquina, você escreve ali o mapa mental, você não opera sempre, mas se você precisar, você quer lembrar do geral, para não errar, e tem detalhes ali. Então, essa é a técnica. E existem outras coisas que você vai acrescentar no mapa. Então, por exemplo, eu falei das cores. Aí o pessoal começa, tem que ser essa cor. Não tem que ser isso, aquilo. Você pode fazer um mapa como você quiser. Porém, quando a gente cria homogeneidade, ao pegar um mapa de outra pessoa, se ele for muito semelhante, se você usar a técnica certinho, por exemplo, eu não dominava, eu estava aprendendo, desenvolvendo. Então, quando você aprende a técnica certinha, ao pegar um mapa de outra pessoa, que não foi o mapa que você fez, você olha e já pega um monte de informações de antemão, já aumenta a sua linkagem. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Algumas técnicas. Quando você usa um círculo, é o início de um processo. Quando você usa retângulos, são etapas de um processo. Quando você usa losango, é um final, um início. A maneira com que você faz as ligações também representa algumas coisas. É a técnica do desenvolvimento do fluxograma. Então, se você aplica a mesma técnica no mapa mental ao construir, então, quando você está colocando aqui seus níveis, se você vê um círculo, já sabe que é o início de alguma coisa. Quando você vê um quadrado, já são etapas. Então, você, além da ancoragem com as cores, você criou a ancoragem com as formas, com o conteúdo escrito. Então, veja bem, quando você olhar o mapa mental, por que isso acende? Por que funciona tão bem? Porque, olha só, você está linkando a sua memória, forma, a memória visual, então, formas, desenhos, pinturas, coisas gráficas, que são muito importantes, básicas, e foi a primeira coisa que se desenvolveu antes da linguagem falada, antes da linguagem escrita, e linkando com as imagens. Então, você olha a forma, olha a cor da forma e lembra o que está escrito dentro. Entenderam? Então, o mapa mental é a forma gráfica representando a maneira com que o conhecimento se distribui no cérebro. Não é maravilhoso? Eu me apaixonei pela ideia e comecei a estudar mais mapa mental e eu pretendo apresentar aqui no Etena Academy um cursinho como fazer e desenvolver e utilizar mapas mentais. E futuramente eu pretendo transformar isso numa coisa mais complexa, com mais elementos, dedicar mais, porque eu passei a usar essa técnica e ela é simplesmente maravilhosa. Então, entusiasta do conhecimento, essa ideia começou com a curva do esquecimento de Ebbinghaus e terminou com uma forma revolucionária de aprender e eu compartilhei com vocês. Obrigada e muita paz.